Amigos de Vladi al Vivo, muy buenas noches. Comenzamos la semana, como siempre, ya conversando con actrices de diferentes países de Latinoamérica, y esta vez es la oportunidad de conocer un poco más de cerca a una actriz a quien hemos visto a lo largo de estas últimas décadas trabajando en increíbles producciones brasileñas. Esto quiere decir que nuestra entrevista será hecha en portugués para ustedes, y yo voy a ir traduciendo poco a poco en caso de que sea necesario. Déjenme presentarla. Mírenla, guapísima como siempre y maravillosa. Boa noite, Ângela Vieira. Boa noite, que prazer. Muito obrigada por esse convite. Prazer é tudo meu. Nossa, quantas novelas, Ângela, quanta coisa boa feita por você e que a gente tem curtido muito, tanto aqui na Bolívia como em muitos países da América Latina. Uma experiência maravilhosa, não é? Conta um pouquinho, Sim, porque a gente acabou de te ver há pouco tempo em uma novela aqui na América Latina, chamou-se Suerte de Vivir, que para vocês é bom sucesso. Esse foi o seu último trabalho na Globo? na Globo foi meu último trabalho logo depois que eu acabei de gravar essa novela, em janeiro. A pandemia pegou o mundo em março. Então, foram 2 anos assim complicadíssimos e muitas produções que já estavam acertadas para serem gravadas posteriormente foram postergadas. Então, entraram muitas reprises para que o público não ficasse com horário vago. E assim, com isso, lá se vão 2 anos, né? Pois é, mas você vai voltar. Imagino que você vai voltar com algum projeto. Não sei se esse ano, ano que vem. Vai? Olha, eu estou estreando daqui a pouco tempo, eu não sei te precisar quanto, mas eu acho que cerca de um mês e meio, uma série que eu fiz para a Netflix, chamada Maldivas. Então, é o último trabalho que está prestes a ser levado para o ar, mas eu não tenho a data certa ainda. Eu já vi a chamada, já vi a É, chamada. É uma comédia, né? é uma comédia e misturado com uma história meio policial. Na verdade, a trama central é a procura de uma pessoa que desapareceu e foi assassinada, mas ela é permeada com um pouco de humor também. Quem mais está com você nesse elenco, Ângela? É um elenco grande. A direção é do José Alvarenga, que já fez inúmeros trabalhos, inclusive no cinema brasileiro também. E a protagonista é a Bruna Marquezine. Então, tem um elenco enorme: Sharon Menezes, a Manu Gavassi, que é uma jovem atriz. É um elenco enorme. A história se passa em um condomínio de apartamentos, um condomínio de classe alta. Então, são várias histórias que permeiam a história principal. E, por isso, a série tem muitos atrativos. Cada casal que mora num apartamento desse condomínio tem sua história própria, e cada história é diferente da outra, o que possibilita suspense, humor. Enfim, é um seriado da Natália Klein e é muito interessante. E o que é a Anícia nessa história? O que ela faz, a Anícia, seu personagem? Ela é a avó da personagem da Bruna Marquezine. Não é lá uma pessoa muito simpática. Ela criou essa menina chamada Liz, o nome da personagem da Bruna, porque a mãe desapareceu por motivos que depois o público saberá, e o pai foi assassinado. Então, ela criou essa neta como se fosse sua própria filha, só que essa neta cresceu e vai procurar saber o que aconteceu com o pai e vai querer saber onde essa mãe que desapareceu está, porque ela sabe que a mãe está viva. Então, tem suspense, a minha personagem não é lá uma pessoa muito simpática. Mas isso é melhor ainda, né? Porque ela é uma fazendeira muito rica e que tem essa rédea
da vida da neta. Mas também não é a grande vilã, ou é? Pode Não, ser? ela não é uma vilã. Ela é apenas uma pessoa que, por se sentir ameaçada de perder a neta, a quem ela trata como uma filha, ela faz coisas assim pouco recomendáveis, vamos dizer. Mas Oh. ela não chega a ser uma vilã. Anoten ahí, Maldivas es el nombre de la serie de la cual está hablando Ángela. El estreno será tanto en Netflix Brasil como en Netflix Latinoamérica el mismo día, porque siempre se hacen los estrenos en una misma fecha, y obviamente un elenco maravilloso, ¿no? Bruna Marquezini, Sharon Meneses, Ángela Vieira y un gran elenco. Así que no nos vamos a perder esto, que con seguridad seguramente Netflix ya está colocándole fechas a los avances, y puede ser que sea junio, julio, ya nos vamos a enterar un poquito más adelante de todo esto, pero a no perder de vista Maldivas, el nuevo trabajo de Ángela Vieira, que debe estar espectacular. Ángela, você tem um historial impressionante relacionado com as novelas. Aliás, eu estava lendo uma coisa que eu não lembrava. Você começou fazendo programas de humor na Globo. Sim, sim, é. Vamos falar um pouquinho dessa época, porque você tem tanto personagem aí que, nossa, meu Deus, teríamos que fazer uma segunda e terceira parte. Na verdade, eu comecei a fazer televisão seguidamente alguns anos depois que eu já tinha estreado em teatro. O início da minha carreira foi muito mais no teatro do que na televisão. Na verdade, na televisão, eu fiz esse programa de humor durante 6 anos. Era um programa liderado pelo Jô Soares. Que maravilha. E era uma maravilha mesmo, porque era um elenco, nós gravávamos uma vez por semana, às segundas-feiras, a folga do teatro. Então, o elenco era basicamente de atores de teatro, porque nós ficávamos liberados para fazer os espetáculos, que antigamente eram de terça a domingo. Então, era muito gostoso gravar na folga, aquele elenco deslumbrante. E eu gostei muito, foi uma escola muito importante, porque eu trabalhei com grandes comediantes, a começar pelo Jô Soares, que era o protagonista do programa. E foi uma escola verdadeiramente importante para mim. Depois de 6 anos, eu comecei a fazer novelas, mas eu tenho muito carinho por essa época em que eu fazia humor na televisão. Viva o Gordo foi um dos programas, uma das comédias mais bem lembradas da história da televisão brasileira, praticamente, tanto como os programas do Chico Anísio. Acho que o Viva o Gordo era um programa que todos nós, eu me lembro na minha juventude, eu esperava pelo programa, porque ele era muito divertido, tinha muitos quadros, muitos personagens, e o humor era um humor muito bonito, um humor, né, legal, uma coisa bem feita. Né? Então, eu acho que até agora não voltaram a esses comediantes, estou falando do Jô, do Chico, eles são inesquecíveis. São inesquecíveis, você tem toda a razão. Né? E aí você foi fazer várias outras coisas, esteve fazendo Terras do Sem Fim, que é uma série muito lembrada, Lampião e Maria Bonita também. Isso já foram os primeiros personagens na dramaturgia da Globo, né? Não, na verdade, eu estreei em novelas fora da Rede Globo, numa emissora que não existe mais, que era a Manchete. Era uma delícia trabalhar na Manchete, porque foi um campo de trabalho importante para que outros atores que não pertenciam à Globo pudessem também atuar em televisão, assim como na época tinha a TV Bandeirantes também, que fazia novela. E eu estreei numa novela chamada Corpo Santo na TV Manchete. Eu fiquei 2 ou 3 anos... Com a Lucélia Santos, se eu lembro bem? Não, eu nunca trabalhei com a Lucélia. Eu nunca trabalhei com ela. É verdade. Outra novela da Lucélia da Manchete foi Carmen. Corpo Santo. Corpo Santo foi anterior. Corpo Santo era com Cristiane Torlone, Reginaldo Faria.
É. Era o casal principal. Eu assisti alguns capítulos, eu lembro pouco, porque eu não morei no Brasil, quer dizer, eu morei um ano só, na época ainda existia a Manchete, não? Que foi em Sim. 84, mas eu não assisti É, todo o da produção, né? E muitas dessas novelas, quer dizer, nem todas, saíram fora do Brasil. No caso, a Manchete só exportou Dona Beija, Marquês de Santos, sim. Pantanal e Chica da Silva. Foram as 4 novelas que foram para o exterior, né? Que foram É. vistas pelo exterior, nesse E sentido. foram novelas de sucesso aqui no Brasil, embora a TV Globo sempre tenha tido a audiência maior, mas essas novelas, assim como Porto Santo, essa novela que eu fiz, foram novelas de muito sucesso, que deixou assim a classe muito feliz, porque o monopólio nunca é bom, né? É bom quando você pode dividir. E foram alguns anos felizes na Manchete, para vários atores. E muitos atores, justamente sendo eles mostrados, né, em produções tão importantes da Manchete, é que chamaram a atenção da Globo, e a Globo acabou chamando esse pessoal para trabalhar com eles, que foi o caso de muitas pessoas. Não sei se foi o seu. Não, o meu não foi, porque depois dessa novela, perdão, de grande sucesso, eu voltei a fazer teatro seguidamente por 4 anos. Eu, na verdade, voltei para a TV Globo em 96. Eu tinha feito uma novela na TV Bandeirantes, e que foi um grande sucesso, chamado A Idade da Loba. E por conta dessa novela, um querido diretor que já é falecido, Paulo Biratã, que era um diretor da Globo, me convidou para fazer uma novela, e foi aí que eu voltei para a Globo, em 96, e não saí mais. Fiquei direto. Então, você tem um monte de trabalhos aqui. Olha, Araponga, que foi da Globo também, se estava Foi a lá. primeira novela da Globo que eu fiz. Tem, né? O Fim do Mundo, que foi uma novela curtinha, mas foi muito boa, né? Foi uma minissérie, Série, exatamente. E o grande sucesso internacional, Por Amor, que até agora a gente Sim. lembra no mundo todo, né? Você lembra daquela da Virgínia Viana e tudo isso? Da personagem Virgínia, com muito carinho. A Virgínia era uma personagem delicadíssima. Eu gostei imensamente. Eu adoro falar textos do Manuel Carlos. Ele tem um texto tão próximo do cotidiano da gente. As personagens são tão críveis, né? Porque são personagens que você ou convive com elas ou sabe delas, assim, de ver uma pessoa, uma amiga, um amigo. E o texto do Manuel Carlos é muito bom de se falar. E a Virgínia foi uma personagem muito interessante. Ela passou a novela sendo uma mulher comum, casada, um casamento maravilhoso, com 2 filhos, e ela depois tem um problema sério, porque ela descobre que o marido dela se apaixona por outro homem, e verdadeiramente se apaixona por outro homem. E o mundo dela desaba. Então, teve uma curva dramatúrgica na personagem muito interessante que eu gostei muito de fazer. Eu lembro. Manuel Carlos é maravilhoso, né? Ele faz coisas que são muito humanas, muito da vida real, quer dizer, né? Exatamente. Os trabalhos dele Exatamente. têm muito a ver com a sociedade e o reflexo, É, não? Da sociedade e sim. tudo mais. Teve muitos trabalhos bons dele que são inesquecíveis. Nesse caso, Por Amor é um deles que É um clássico dele. teve muita repercussão na América Latina toda. Teve países que nem o meu que repetiu 2 até 3 vezes, que o pessoal adorava assistir de novo. Várias vezes. No Brasil também, ela volta e meia, ela é reprisada aqui no Brasil. O que você sente quando você vai na rua e a gente te reconhece assim por esses personagens? Qual é o personagem, Ângela, que quando o pessoal te vê lá na rua, vê você, chama assim, eu lembro de você por isso, por aquele que marcou muito? Olha, eu acho que a personagem que mais marcou para o público, que até hoje as pessoas falam
sobre essa personagem, e até nas redes sociais, no meu Instagram, foi a Madame Janete, de Terra Nostra. Muito má! Essa, Muito má! muito má. Essa personagem ficou realmente marcada, e foi que era uma novela do Benedito Rui Barbosa, com direção do Jaime Monjardim, e foi uma personagem, assim, as pessoas lembram até hoje, talvez todas as personagens que eu fiz, essa tenha sido a mais marcante para o público. Essa foi uma vilã, realmente, foi uma mulher de caráter, né? Casada com o Raul Cortez, né? Meu inesquecível amigo Raul Cortez. Ai, que saudade, esse cara é muito bom. Muita, Eu tive a muita. oportunidade de conhecer ele também muitos anos atrás. Lembro da época de Mandala, não sei, não lembro bem, que eu fui lá fazer um trabalho e lembro que ele sentou e conversou comigo assim. Foi um cara que, na correria das gravações, porque eu estava lá na Globo, do Jardim Botânico ainda, e ele sentou para Sim, conversar e foi muito generoso da parte dele. Eu senti isso porque eu estava começando na carreira. E para é. mim, um cara desses, para mim já era intimidante, né, nesse sentido. Então, O eu levo. Raul, além de ter sido um belíssimo e um grande ator, ele era um colega muito interessante, era um bom colega. Ele sempre estava pronto para ajudar, para somar. Foi um período maravilhoso que eu vivi com o Raul, e depois fizemos uma outra novela muito marcante também, chamada Senhora do Destino, que você lembra dessa novela? Com certeza. Susana Susana Vieira, Vieira, protagonista, e Renata Sorrah, numa grande personagem, numa vilã inesquecível. como que chamava E a personagem do Nazaré, Nazaré a personagem Tedesco. Nazaré Tedesco. É por isso que eu gosto, Ângela, de assistir as novelas em português, porque quando elas são dubladas, muita coisa se perde na dublagem, né? E ainda quando tem esses personagens que são tão ricos e que tem tanta coisa, tanta gíria, tanta Sim, identidade do Brasil, para quem fala a sua língua, assistir em português é muito mais prazeroso, né? sim, Desculpa, sim, sem dúvida, sem dúvida. né? Então, Senhora do Destino foi genial. Vamos falar um pouquinho desse personagem, por favor? Tá bem? Senhora do Destino, eu tenho uma lembrança dessa novela, Gisela, né? assim, Gisela, porque o meu núcleo era um núcleo onde eu ficava olhando para os meus colegas e ficava agradecendo aquele momento, porque era Glória Menezes, o núcleo, né? Glória Menezes, Raul Cortez, Ítalo Rossi, que foi um dos nossos grandes atores também, muitas saudades do Ítalo. Uma jovem atriz maravilhosa na época, era uma jovem atriz, continua sendo jovem, mas era mais jovem ainda, que é a Débora Falabella, que é uma atriz maravilhosa. Enfim, Wolf Maia, que além de ser o diretor da novela, fazia uma personagem que era meu marido, né, o marido da Gisela. E esse núcleo, eu ficava muito agradecida de ficar vendo e podendo conviver com aqueles atores, porque era um presente, era uma alegria gravar. E a novela, de um modo geral, era uma novela muito bem escrita, com atores maravilhosos defendendo suas personagens. Foi um grande sucesso, tinha Zé Vilker, Zé Maia, Susana Vieira. Era uma beleza a novela. Tanto é que ela também foi reprisada várias vezes aqui no Brasil e muito vendida para o exterior. Muito. Então, eu ficava olhando, às vezes, o Ítalo, que fazia o mordomo da minha personagem, às vezes eu estava ensaiando com ele, eu ficava de espectadora vendo ele atuar, porque era um belíssimo e um grande ator. E era uma alegria, porque éramos todos muito bem-humorados, a gente, além de fazer uma novela maravilhosa, a gente se divertia muito trabalhando. Estar junto daquela turma era muito prazeroso. Imagino que seja, né? E muito divertido. Além disso, estamos falando de o Ítalo Rossi, além de ser um grande ator, ele fazia uma comédia muito dele, muito própria, que
que a gente ria só de ver ele em cena, né? Com o rosto dele. Sim, fez que ele fazia. Era muito divertido, sim. Né? E o casal, no caso, era a Glória Menezes e o Raul Cortez. Era um casal E o também. Raul, exatamente, eram os pais do Wolf, do personagem do Wolf Maia, Leonardo, que era o meu marido, eles eram meus sogros. Então era muito divertido, era muito bom fazer aquela novela. Muito bom. Inesquecível, inesquecível. Aí vem mais, vou falar, olha que eu só estou falando dos sucessos que saíram fora do Brasil, porque a Ângela Vieira tem muitos trabalhos, muitos mesmo. Mas eu vou falar de uma outra novela que foi muito também, com boa repercussão aqui, que foi Cobras e Lagartos. E Lagartos. Não Sim. é? Foi uma Aí, novela do João Emanuel, e uma novela no horário das 19 horas, porque as outras duas que nós falamos eram novelas do horário nobre, né? Novela das 9 horas aqui no Brasil. E a novela das 19 horas, das 7 horas, normalmente são novelas que têm um humor mais acentuado, esse horário. E Cobras e Lagartos foi a estreia do Lázaro Ramos em novelas. Ele sim. fazia uma personagem, Foguinho. o Foguinho, uma personagem. Eu particularmente, assim, pelo menos umas 3 ou 4 vezes eu tive que pedir desculpas e parar, porque eu ria de verdade dele. O Lázaro o Lázaro faz comédia muito bem. E eu contracenava muito com ele, pelo núcleo que a gente era do mesmo núcleo de uma grande fábrica, que era um dos cenários principais da novela. E foi um sucesso estrondoso. A Cobras e Lagartos foi realmente um grande sucesso. Com certeza. Aliás, Cobras e Lagartos, faz pouco tempo voltou para a Globoplay, né? Está aí para quem Sim, quiser, né? é. Estava assistindo outro dia alguns capítulos também, só para relembrar, porque eu assisti na época e me parece incrível, né? Incrível ver até o Francisco Cuoco fazendo esse personagem todo bronzeado e tudo mais. É, Muito legal, fazia o dono da fábrica, dono o da dono fábrica. da empresa, da loja, não era uma fábrica, era uma loja de departamentos chiquérrima, enorme. Luxor, Ele fazia Luxor, 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 Luxor. exatamente. Mais um sucesso da Ângela Vieira, senhores. La Favorita. Nossa, que novelão. Que coisa boa essa, não? Está Você fazia lá, reprisando agora aqui. tá? Tá. Bom, Nós acho que temos aqui, aqui. aqui não sei, não posso dizer aqui, porque a Globo Internacional às vezes não reprisa exatamente as mesmas novelas da Globo no Brasil. Eles têm esse setor Sim, de vale a pena ver de novo, mas nem sempre é a mesma coisa. Às a vezes mesma sim. coisa. Ela estreou semana passada no Vale a Pena Ver de Novo. E eu não me lembro de ter tido reprise da Favorita, não. Eu acho que é a primeira vez. Porque, às vezes, por exemplo, tem Vale a Pena Ver de Novo, que já foi reprisado. Lá atrás, eles voltam com o mesmo produto, mas a Favorita nunca foi reprisada em horário nenhum. Ela Bom, está pela primeira vez. Foi uma novela de muito sucesso. E, aliás, falando na Favorita, estamos todos hoje muito tristes aqui no Brasil, porque perdemos um grande ator, que é Milton Gonçalves, um ator importantíssimo da nossa história, não só de teatro, cinema e televisão, e ele fazia a Favorita e nós fazíamos ex-marido e mulher na Favorita. é E verdade. hoje estamos muito tristes com a partida do Milton, um ator imenso, de uma importância para a nossa dramaturgia no Brasil enorme, enorme. E uma grande perda. Imagino quanto, porque realmente o Milton Gonçalves é uma instituição, né? Eu lembro, Exatamente. eu conheci ele, deixa eu lembrar, no Bem Amado. Bem Amado, eu não me lembro se o Milton fez. Ele tá, Realmente não me lembro. acho que era Não.
Ele estava no Bem Amado. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Milton Senna, mas a partir daí eu vi muita coisa dele, muita coisa boa e Não, realmente ele enorme. fez coisas importantíssimas, foi um pioneiro, uma pessoa importantíssima dentro não só da dramaturgia, como um ativista em prol da causa dos negros. Ele foi um homem e um artista muito importante, mesmo. Com certeza. Hoje eu abri as redes sociais, eu sigo vários atores, entre eles a sua conta, e eu vi muitas pessoas, né, fazendo homenagens, prestando homenagens, falando coisas É, muito bonitas de um cara que tem tudo, né? Que foi um pilar da dramaturgia brasileira. Então, é lógico que todo mundo tem que exatamente. estar muito sentido com essa perca, mas né, que se pode É. fazer? Só lembrar as coisas boas dele, que aliás Sim, são ele nos deu muitas coisas boas. Ele vai deixar um legado muito importante, muito bonito para todos nós. é, imagino que sim. Bom, como eu disse, são muitas coisas na sua carreira, querida Ângela. Realmente, eu vou falar assim rapidinho, né? Porque tem Insensato Coração, tem Fina Estampa, que você fez a Mirna. Vem cá, como é esse negócio da Mirna e da Gisela? Olha, foi uma das personagens que eu mais gostei de fazer, porque eu gosto muito de humor. Eu comecei em televisão fazendo humor e em teatro também, que eu estreiei com uma peça de humor do Milor Fernandes. Mas a Gisela e a... Esqueci o nome, como é que era Mirna, o outro nome dela? Mirna. Mir. Foi assim, foram as personagens que eu guardo com muito carinho, porque eu acabei fazendo duas personagens em uma, né? A Mirna era uma atriz decadente, desempregada, bebia muito, e ela foi contratada para se fazer passar por uma fazendeira rica, elegante, bem-nascida. E ela, como atriz, fazia essa personagem, ela fingia muito bem. Mas ela gostava muito de beber e ela, de vez em quando, dava umas destemperadas, né? Mas foi apenas uma participação que eu fiquei reservada até o fim da novela. Depois ela voltou em mais 2 ou 3 capítulos, não me lembro, porque o Aguinaldo, o autor da novela, o Aguinaldo Silva, não me dispensou. Ele quis voltar com a Mirna e eu fiquei assim muito feliz de ter feito, porque aqui no Brasil a gente tem uma gíria que a gente diz assim: eu me espalhei. Ou seja, eu fiz de tudo ali, porque a personagem me dava essa oportunidade de ir fundo no humor, no verdadeiro humor, e, ao mesmo tempo, fazia uma mulher elegante, fina, com um certo sotaque do centro do Brasil. Fui muito feliz em fazer aquela personagem. É uma das que eu guardo assim, com muito carinho. As mulheres elegantes e finas é a sua praia, né? Você já dá a impressão de ser uma mulher assim, né? Cheia. Eu gosto Olha, das suas granfinas na TV, para mim são inesquecíveis. Né? mas você sabe que isso é uma coisa que eu, assim, às vezes me atrapalha um pouquinho, porque eu acho que é muito mais fácil para produtores de elenco, diretores, acharem um tipo físico condizente com um segmento, ou seja ele de uma mulher rica, ou de uma mulher amarga, ou de uma mulher chique. Mas para o ator é muito interessante que o ator possa fazer várias personagens, Com né? certeza. Para nós é muito mais interessante, muito mais rico. E eu pedia, eu falava, por favor, me tentem numa personagem popular, porque isso eu fiz muito em teatro e fiz muito pouco na televisão. Mas eu acabava sempre fazendo a rica, como a gente diz, a bem-nascida, a mulher que usava roupas lindas, etc.
mas eu tenho muita vontade de fazer uma personagem popular, realmente popular. No teatro eu já fiz, mas em televisão, a personagem popular de verdade ainda não apareceu. A Mirna, por exemplo, foi uma que me deu uma pequena chance de fazer uma coisa mais próxima disso. E a sua Mas personagem favorita, Ângela, não era mais popular? A personagem da favorita também? ela deveria ser, mas a favorita foi uma novela que, particularmente para mim, foi uma novela complicada, porque a personagem se perdeu, ela, na verdade, não foi o que vinha na sinopse, e eu acho que deu uma perdida, uma esvaziada na personagem, mas ela deveria, sim, ser uma mulher mais contida, mais, como é que se diz, de uma classe social mais baixa, portanto, ela não se vestia com roupas caras, o filho dela era um operário da fábrica, era para ser uma personagem assim, mas a personagem se perdeu, às vezes acontece, e não foi exatamente. Acho que eu não fiz exatamente o que poderia ter feito com a personagem, porque a personagem tomou outro rumo, mas seria uma personagem muito interessante, tanto que eu fiquei muito animada quando eu fui chamada para fazer. Eu falei que bom, vou fazer uma personagem de uma classe social mais baixa das que eu estou acostumada a fazer. Quem sabe ainda vem. Quem sabe, Ângela, você ainda tem muita coisa boa para fazer. Bom, também você tem Muita. um físico, uma mulher que sempre se cuida da imagem, você já foi bailarina, então tem ainda esse corpo de bailarina. Então, se você fazer uma mulher sofisticada, você já está praticamente pronta. Não tem muito o que fazer, né? Então, não sei se isso é uma desvantagem, mas é o que a gente vê quando vê você, quando vê suas fotos, quando vê você assim lindona como você está agora aqui em frente de mim. Aliás, eu vi você outro dia nas fotos de alguns amigos em comum que a gente tem, da Cláudia Alencar, do Edwin Luiz, que vocês foram numa estreia de uma peça de teatro lá. Sim, o Edwin é meu amigo há muitos anos. Fizemos 3 espetáculos de teatro juntos e somos amigos verdadeiramente, assim, fora do trabalho. É um amigo pessoal que muito querido. Nós Eu, estamos sempre juntos. eu entrevistei ele outro dia porque aqui reprisou, depois de muitos anos, Dona Beija. Esse ano reprisou. Olha, Aí eu chamei ele e ele, muito gentil, também acedeu a fazer uma entrevista comigo e a gente falou muito, né? Não só do Dona Beija, falou de muitos trabalhos. Então eu vi as fotos que ele postou e eu falei, tá aí, Ângela Vieira, eu queria fazer também, quero trabalhar com ela, eu admiro muito você. nós fomos à estreia de um grande amigo em comum, de outro grande ator, aliás, 2 grandes atores, que é o Marcos Caruso e a Eliane Jardine. Nós fomos à estreia de um espetáculo que eles fazem lindamente. Estavam vários colegas lá. Que lindo. Ângela, querida, chegou o momento de me despedir. Eu espero que você tenha passado um bom tempo. Também tentei não me atrapalhar muito no português. Não, você fala português muitíssimo bem, muitíssimo bem. Muito obrigado, muito obrigado. Então, é sempre um prazer dizer que aqui os bolivianos adoram seu trabalho, gostam sempre de assistir Que você na bom. TV. Esperamos que você volte. Bom, você vai voltar com Maldivas, né, na Vou Netflix. voltar com Maldivas. E Vou eu voltar. vou pegar o pôster e vou postar também para o pessoal aqui assistir e ver o trabalho dessa obra que deve estar muito bem feita e que seja a primeira de muitas vezes que a gente se encontre para falar de coisas tão boas como você. Quero lhe Sem agradecer dúvida. pelo tempo, agradecer o pessoal da Montenegro Talents também, que sempre está me ajudando a eu poder fazer contato com esses atores que eu admiro muito, que eu quero, que seja a primeira de muitas. Muito obrigada pelo convite. Foi um papo delicioso. Eu espero que o seu público tenha gostado também. E vamos esperar que a gente tenha dias melhores, não é? Vamos que essa pandemia atravessou o caminho do mundo, mas estamos retornando, os teatros estão novamente reabrindo, o público está novamente indo prestigiar, e vamos esperar que esses tempos realmente sejam melhores.
Va a ser, hay que decretar. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Guapísima como siempre, Ángela Vieira, qué actriz tan hermosa que es. Y bueno, que esta sea el inicio de semana que nosotros les ofrecemos a ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Boa noite, Ángela. Boa noite.